Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família 2023. Nesta segunda-feira, 17 de julho de 2023. Estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e também orar pelas famílias. No finalzinho a Lúcia. Tudo ok, né, Lúcia? Então, vamos lá, né? Paz do Senhor, minha irmã, e a todos que irão entrar, né, na live. Nós vamos hoje continuarmos falando, né, sobre as batalhas espirituais, sobre as armas, né, que nós podemos utilizar para combater o inimigo. Estamos na parte 7, eu não sei até quando que nós vamos, se é 8, 9, 10, mas cada semana nós passamos uma orientação, ou seja, como eu falo, é um método, não é um método, é um método, mas ao mesmo tempo é uma chave para abrir as nossas mentes para conhecimentos maiores daquilo que nós temos. Ou seja, cada um que nós passamos aqui significa que você tem algo a mais para combater o inimigo. Ou seja, até hoje nós falamos sobre 4. Essa de hoje vai incluir a quinta. E creio que na outra semana nós vamos estar lendo Efésios capítulo 6, lá onde Paulo fala sobre as armaduras. Hoje eu vou fazer um pequeno comentário para aqueles que vão estar aqui na live ou vão ver em outros momentos, que é como que é essas armas espirituais do crente. Não só do crente da igreja, né, em si, ou seja, aquele que crê em Deus. Então nós não estamos aqui generalizando apenas os evangélicos, aquele que crê em Deus. Aquele que crê em Deus, essas chaves que nós passamos aqui, ela vai servir bastante para algo maior nas suas vidas, um conhecimento maior. Ou seja, nós vamos estar falando aqui sobre as armas espirituais, qual lugar, qual ambiente nós podemos utilizar essas armas, qual a forma, e o que Paulo fala sobre essas batalhas espirituais em Efésios. Em outros também, ele fala também, em todas as cartas, Paulo demonstra bastante, ele explica bastante quais são essas armas espirituais.
Mas aqui neste momento nós vamos falar um resumo bem detalhado de quais são as armas espirituais do crente, tá? Começando aqui, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, quando é de costume, né? Todas as segunda-feira, nós pedimos a unção do Espírito Santo, que ele nos dê conhecimento e sabedoria sobre a leitura da Bíblia. E o que ele vai falar para nós, a mensagem que Deus quer nos guiar para cada um de vocês. A nossa mensagem bíblica hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler em três versões, para a gente tirar assim, algumas conclusões, porque eu faço a leitura na Bíblia NTLH, que é essa aqui, mas tem pessoas que têm outras Bíblias também, não estou questionando, mas aqui eu faço mais nessa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês em outras Bíblias também, a Almeida, Revista e Atualizada. Vamos mostrar a Bíblia livre para todos. Então, cada versão vai ter um significado, né? Vai ter um dizer diferente. Seja bem-vinda, Aparecida, minha esposa. Que Deus abençoe muito a sua vida, a nossa vida, né? Dos nossos filhos e a cada um. Minha irmã Lúcia, que já está aí presente, e a cada um que vai adentrar na nossa live. Vamos lá, então, fazer a nossa oração, né? Como é de costume e faz bem, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nesta noite de segunda-feira estamos aqui para mais um projeto Orando em Família. E te pedir que o Senhor venha nos orientar na Tua palavra, no Teu conhecimento, Senhor. Dai-nos a sua unção, Senhor, de sabedoria, que nós possamos, a partir desse momento, estarmos ligados entre si. Sabemos que todos os dias o Senhor tem nos dado sabedoria e conhecimento na palavra do Senhor. Mas hoje, em especial, nessa live, queremos entregar que o Senhor dirija as nossas mensagens, a minha, e logo após a oração da Lúcia, que ela vai fazer no finalzinho. Que o Senhor interceda por nós aqui, Senhor. Deus, obrigado por mais um projeto Orando em Família. E que todos o Senhor esteja presente conosco. Nos dê sabedoria, Senhor, mediante a Tua palavra. É o que nós te pedimos e entregamos em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, né? É muito bom agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que irá fazer. Então vamos lá, então, fazer o comentário aqui, a leitura, né? Estava esquecendo. Vamos fazer a leitura de Efésios. Efésios 10. Primeiro eu vou ler na Bíblia NTLH, que fala assim. Efésios 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Essa aqui fala desta forma, né? O capítulo 6 ao 20, nós vamos estar comentando depois, não sei se vai dar tempo, né? Fala assim: embora o cristão, por estar unido com Cristo, Jesus já reina com ele. As forças espirituais do mal controlam o universo. E o cristão precisa estar preparado para lutar contra elas. O apóstolo Paulo gosta de usar linguagens militar para isso. É o que nós iremos falar na outra live, né? Sobre quais são essas armas que Paulo fala das armaduras militar que o cristão tem que usar. Nós passamos aqui também por alguns aqui que nós comentamos passado, que foram o jejum. Nós falamos um pouco sobre o jejum, o falar em línguas também,
também é sim armaduras para combater o inimigo. O louvor que nós ouvimos, ou às vezes até quando nós cantamos para Deus, independentemente de qual seja a nossa religião, nosso linguajar que nós cantamos, né? Que Deus abençoe muito sua vida, Wallace, e de toda a sua família. E nós falamos também sobre os intercessores. Os intercessores que são pessoas especiais em nossas vidas. Falamos quais são eles. Falamos sobre aqueles tudinho que nós dividimos, né? Os nossos pais, os nossos irmãos de fé e outras coisas, né? Vamos fazer agora a leitura na versão Almeida, revista atualizada. Fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Todos eles estão dando ensinar, e todos eles estão pedindo, todos eles estão falando, seja forte no Senhor. Na Bíblia Livre para Todos, ela fala assim, ó, e finalmente, fiquem firmes, unidos ao Senhor e ao seu imenso poder. Na outra fala de força e o outro fala de imenso poder. Imenso poder. E o Senhor é o seu imenso poder. Então, todas elas aqui, todas as passagens que nós temos que... A revista Almeida fala que o Senhor é a nossa força do seu poder. Na Bíblia Livre para Todos fala Senhor e é o seu imenso poder. Na NTLH fala assim, o Senhor é recebendo a força do seu grande poder. Imenso, grande, né? Então todas as passagens aqui que Paulo fala, nós temos que ser fortes no poder de Deus. Ou seja, esse poder de Deus que Paulo está falando aqui, são todas essas passagens que nós falamos, o jejum, o falar em línguas, o louvor, os intercessores. Então, se nós não estivermos firmes com estas 5 que nós falamos aqui, o inimigo ele vai nos derrotar facilmente. Facilmente. Às vezes, nós colocamos brecha ou tão pequenas na nossa vida que ele adentra e depois que entrou é como um vírus. Não é fácil de sair. Ele tem todo o poder, mas Jesus já veio e nos libertou. Mas para isso nós temos que estar intercedendo e lutando contra essas lutas todos os dias. As armas espirituais são recursos que Deus disponibiliza aos crentes para que eles possam enfrentar a realidade da batalha espiritual. Mas eu anotei aqui assim, ó, o que são armas espirituais? O que são armas espirituais? Né? As armas espirituais, nós falamos aqui, que são essas que nós citamos aqui. Né? Na luta espiritual, o cristão deve usar armas espirituais. Ou seja, não adianta o crente tentar usar suas próprias forças no campo da batalha espiritual. Não tem como. Como você vai para a batalha de tiros e leva como se fosse aí uma arma, uma espada. Então você não tem condições de ganhar do inimigo dessa forma. Assim Paulo orienta aos cristãos levarem armas apropriadas para essa batalha espiritual. Não adianta eu cantar músicas que não sejam louvores ou músicas que não estejam ligadas a Jesus, à espiritualidade, que eu não vou conseguir lutar contra aquilo que está me afligindo dentro da minha memória, do meu ser, que está ali me falando comigo. Não tem como. Então nós temos que ter armas especiais, sim. Mas ao mesmo tempo, eu coloquei aqui
eu coloquei uma observação aqui e falo que o lugar também ele é essencial para nós estarmos lutando contra essas batalhas. Não adianta eu em um lugar, um ambiente onde tem muitas pessoas, muita gente, eu fazer uma oração, às vezes em pensamento ou em línguas, ou ouvir um louvor que às vezes eu não vou conseguir. Nas escrituras fala, né? Se estiverem com algum problema, entre para o seu quarto e orem. Muitas pessoas às vezes conseguem fazer uma oração nesses lugares onde ambientes que não são propícios. Sempre falo que lugares espirituais, lugares que o Espírito Santo ali habita, é mais fácil de nós estarmos conectados com o Espírito Santo. É mais fácil. Ou seja, ambientes proféticos, eu sempre falo, ambientes proféticos. Quais são esses ambientes proféticos, Nivaldo? Nós podemos falar templos religiosos, o seu quarto, a sua casa, a sua casa também, se for ungida, se tiver pessoas ali, o ambiente também manda muito para isso. Mas em especial em ambientes proféticos nós conseguimos conectar mais com o Espírito Santo, sentir a presença de Deus. Não estou aqui desmerecendo outros ambientes, mas tem que ter um lugar próprio para ele. É como se você tivesse um amigo que chega na sua casa e ali há um conflito de família, uma briga. Será que ele vai adentrar? Será que ali ele vai habitar? É o que eu te pergunto, você que está ouvindo. Será que você vai adentrar naquele ambiente? Então Jesus ele tem que ter um ambiente para entrar, para ali fazer morada. Não é qualquer ambiente que ele vai adentrar. Não adianta você querer que Jesus entre na sua casa sem ter um ambiente específico, sem ter um ambiente profético, sem ter ali pessoas que têm amor um pelo outro, que não haja conflitos. Mas esse ambiente pode mudar? Sim. Pessoas podem mudar, ambientes podem mudar. Então, o que eu sempre falo, há lugares que o Espírito Santo não vai conseguir adentrar. E Jesus não vai estar ali. E sim, ali vai reinar o mundo do inimigo. É onde ele vai dançar e rolar, e às vezes essa família, essas pessoas que ali habitam, vão estar junto com ele, vão dançar junto. Mas Jesus sempre dá uma segunda chance. Deus sempre dá uma segunda chance para aquele que quer. É para aquele que quer. Então, Paulo fala muito sobre protestates, né? Ele fala aqui bem claro aqui, ó. A Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército para fazer oposição a Deus. A sua obra é o seu povo. Ele mobiliza exército, muitos, né? Ele fala, esse exército, ele lidera o que Paulo chama de principados e potestades. Principados e potestades. O que seja isso? Principado e potestades são termos utilizados na Bíblia para referir a reis, governantes, que estão em oposição de autoridades, como anjos e demônios. A expressão principado e potestades é utilizada em diferentes contextos bíblicos. Eu encontrei alguns aqui. Pode estar em Exército Tito, né, 3:1, Romanos também fala, Efésios, Colossenses e outros mais falam sobre esses potestades, principados e potestades. Né? Então nós estamos vendo aqui que esses principados e potestades, Paulo fala muito sobre ele. Fala muito sobre ele. Então esses são alguns inimigos espirituais mais poderosos que os homens. Por isso que, sem auxílio do Senhor, é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. Então, não é fácil. Ele tem que conseguir,
pelo menos alguns desses armamentos aqui que eu citei, eles estarem em jejum, né? Falar em línguas, nós já falamos que às vezes a pessoa pode ser batizada ou não, o louvor e os intercessores. E agora também, nós vamos estar falando na semana passada, quais são as armas que Paulo vai citar. Vamos por aqui, né, porque já está na hora, né, da Lúcia fazer a nossa oração, a intercessão por aqueles que estão aqui ouvindo ou vai ouvir em outros momentos. Vamos lá chamar a Lúcia. Vamos lá convocar a nossa intercessora para que Deus possa iluminar mais ainda a nossa vida, né? Para também fazer alguma complementação, nós estarmos juntos, né? Paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Uma boa noite, né? Muito especial na presença de Deus. Amém. Né? Para todos que estão ouvindo, que vão ouvir depois. É muito bom a gente iniciar uma noite, né? No dia de segunda-feira, iniciando a semana, na presença de Deus, né? Amém. É que, apesar que tem que começar desde a hora que levanta, desde a meia-noite, né? Mas se... 6 horas, tá? Estamos aqui firme, orando, oremos. E nós temos que estar firme. Porque a oração nós temos que orar. E a oração é isso aí, é constantemente. Não tem hora, nem dia, nem minuto, não, viu? Tá trabalhando, tá em mente, o Espírito tem que estar ligado no trono da graça, né? É isso. Eu estava lendo hoje a palavra de Deus, igual eu falo, Deus fala com a gente através da palavra, né? E eu estava lendo aqui a palavra de Deus, que eu tenho muito apreço pela palavra, porque é dela que vem esse ensinamento que a gente tem, e que nos ajuda também, né, a caminhar para a eternidade, né? Eu falo assim, eu tenho uma serenidade quando eu estou lendo a palavra de Deus, que ele fala mesmo, né, a gente. Então a gente vai fazer uma reflexão, a gente vê o quanto Deus é maravilhoso, que nos ensina tantas coisas boas, a gente não dá conta de usufruir tudo aquilo que ele nos ensina, não só palavra, não só um versículo, né, são muitas coisas. Mas é muito gratificante para aqueles que leem e aproveitam essa oportunidade que nós temos, né, está sempre levando, né, a palavra de Deus para nosso coração, para nossa mente, para o nosso cotidiano. Porque é necessário, né? Eu estava lendo aqui, esse ensinamento que eu estava falando aí, muito bom, né? Nos ajuda muito, eu tenho aprendido também muito, porque a ministração da palavra de Deus, no momento que você está lendo é uma ministração, na hora que você vai ouvir é outra ministração, então tudo você está se alimentando, né? Está alimentando o Espírito, está nos ajudando a nos fortalecer cada vez mais. E as únicas armas que nós podemos combater o inimigo é a oração mesmo. É o Espírito Santo nos ajudando, né? Porque o inimigo não tem como combater, é dando murro. É oração, jejum, né? E a presença de Deus constantemente na nossa vida, porque o Senhor consegue, né, libertar nós desse inimigo, que nós não vê, né? Às vezes nós sentimos só os baques, né? Aí a maioria das pessoas eles têm problema aí, mas como que aconteceu isso e tal? Mas é que eles não têm uma experiência com o Espírito Santo ainda, que Deus vai ministrando. Se você for ler a palavra, vai ajudando ele, né, a ministrar. E Deus é um poder enorme na palavra dele. Aqui na palavra dele, em 2 Coríntios, aqui fala, esclarece para nós muito bem, né? A maneira como a palavra de Deus deve ser ministrada. Não só nesses versículos, nesses capítulos, mas a palavra dele é toda a Bíblia, né? Nos ensina muito, nos edifica, nos traz graça, nos traz força, né? E animar o nosso Espírito Santo. A palavra de Deus deve ser ministrada, literalmente, de modo a conceder vida no Espírito, verdade e no Espírito da vida. Então, Deus
tem nos ajudado, tem nos abençoado, Nivaldo. Principalmente nós que estamos nessa luta. Não é só nós não, tem muitos, né? Está tentando ajudar as pessoas, assim, ter um caminho mais verdadeiro. Mesmo que tenha luta, mas eu tenho certeza que nós vamos ter vitória, né? Que é o Espírito Santo. Ainda em 2 Coríntios 3, o 5 ao 8. Do 3 ao 5 ao 8. Eu vou só ler e depois a gente ora. Que acho que reflexão, igual eu falei, eu tenho uma reflexão, o Espírito Santo às vezes tem que tocar alguém nesse momento, eu falo, Senhor, toque em alguém que precisa ouvir a palavra, que precisa ter um discernimento, né, que precisa aproximar do Senhor. Então nós temos que ter esse discernimento, que não é só apenas ler a palavra de Deus, né, só ler e ficar por ler, não. Uma coisa é conhecer a Jesus, o próprio Deus, o nosso próprio Criador. A outra coisa é segui-lo. Conhecer a gente, igual nós mesmos, conhecer muitas e muitas pessoas, né? Mas nós não convivemos, nós não sabemos o sofrimento, nós não estamos vivendo ali o cotidiano, né? E Deus, em especial, se nós aproximar dele, nós vamos conhecer muitas coisas, nós vai nos beneficiar, nossa alma, nosso espírito, né? Para nos fortalecer, para nós vencer as divergências da vida. Porque tem muitas, né? Tem muitas. Não vale a pena só você conhecer, eu vou conhecer Jesus. Você já faz. Muitas pessoas falam de Deus, falam de Jesus, mas aproxima dele, passa a conhecer mesmo, lá profundo, lá no centro, né? Vocês vão aprender como é importante segui-lo, segue ele. Segue. Esse você pode seguir que vai te beneficiar, né? Eu vou ler um pedacinho aqui. Aqui fala lá no 3, ó, a excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez, o reconhecimento, recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vou ler lá na retorno no 2. A minha Bíblia, eu acho igual a sua aí, é um pouco diferente, mas é um pouco complicado, né? Você deve ter. Almeida, exato. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecendo e lida por todos os homens. Estando já manifestados como carta de Cristo, produzida pelo nosso pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações e por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. É interessante que isso aqui eu já li uma vez passada aí, que nós também deu uma recapitulada aí, eu também dei um exemplo disso aqui, né? Que nós já passamos aí. Eu tenho uns vídeos aí, né, seu, que já falou também sobre esse assunto, a gente deu uma pincelada boa nisso aí. Então, igual eu falo, ministrou aquela vez de uma forma, que eu não me lembro detalhes assim direitinho, hoje é uma ministração como ministrar a palavra de Deus, né? Aqui o Espírito Santo também nos ajuda. Em 2 Coríntios aqui, Paulo nos escreve assim, deixa bem claro, né, como a forma de esclarecimento das escrituras sagrada que ele mora, né? Não é tábua de pedra, é de carne, é nosso coração, né? Deus deixou isso bem claro, porque nós, seres humanos, é interessante que as pessoas que conhecem a Deus, mas não têm intimidade com o Senhor, né? Então, nós temos que ter intimidade com Ele para nós entender. Quando nós for ler a palavra de Deus, Ele vai ministrar, vai nos ensinar, né, como isso aí vai acontecer na nossa vida. Porque lá em Moisés, ele deu o exemplo, né, ele deu na tábua, na mão dele, nos 10 mandamentos, mas lá era em pedra. Hoje, nós temos que deixar isso na tábua do nosso coração. Tem que for preciso, decore. Faça viver isso. Né? Isso também nos ajuda a ministrar a nossa vida, para nós levar, né, para a eternidade ao lado do Pai.
né? Isso aí nos ajuda a nossa salvação. Deixa eu ver onde eu parei aqui, né? Uhum. Número 5. Não quer por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não, não parte de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com as letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, né, a face de Moisés, por causa da glória do rosto dele, ainda que desvanecente, como não terá de maior glória o ministério do Espírito. Aqui o Paulo deixou bem claro que como se a glória de Deus, um pouco da glória de Deus, estava na face de Moisés, o povo ficou todo, né? Eu falo que eu ficava delirando, né? Essa glória, você manifesta essa glória de Deus em Moisés. E olha que é um pouquinho só, né? Imagina no Espírito, que é o próprio Espírito de Deus. Então, Deus nos deixa assim, uma única opção. Eu falo assim, uma única opção, que é o próprio Espírito agindo em nossas vidas. Nós temos que aproveitar as oportunidades que o Espírito Santo nos dá, né? Ele que acompanha nós 24 horas por dia. Não deixa ele sair, não, porque se ele sair, nós vamos ficar tudo... Só que é o contrário, né? Se ele sair de nós, essa glória aqui, ó, vai se sair, nós vamos ficar delirando, mas o contrário, né? Vai ficar sem saída, sem saber para onde vai. E aqui, essa glória aqui, a gente sabe para onde está, onde está indo, né? Que é o próprio Espírito Santo nos dando essa força, nos ensinando a saber que nós não estamos perdendo tempo, nós estamos praticando aqui para nós viver lá em cima, né? Na eternidade. Vamos aprender, né? A se ter essa gratidão, né? Que Deus nos deu, nos está dando, vai continuar nos dando até Ele voltar para nós, porque Jesus volta todo dia para alguém, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, não perder, para nós ficar assim edificado com a glória dele, né? Que é o Espírito Santo próprio em nós, está perto de nós, junto com as pessoas. Né? Você é o meu que parece. Vai ser o seu, porque o meu que eu estou ouvindo. Perfeito. Tá, melhorou? Tá, melhorou. Estava falhando mesmo. Aí, resumindo, né? Nós temos que aprender, né? Ser edificado pelo Espírito Santo. Nós temos que aprender. Aí fala assim, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal, não interessa, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando do Espírito Santo, que é o único. Ele habita em todos os lugares, todas as igrejas, aqueles que fazem corretamente, que ensinam corretamente, que praticam corretamente, ele está lá. Né? Por isso nós não podemos pregar religião, não é religião, né? Então somos muitos, mas o Espírito Santo ele é um só. Nós temos que sentir eles constantemente na nossa vida, né? E eu acho interessante, eu gosto sempre de estar lendo a palavra de Deus e pedindo ela a ministração um pouco diferenciada daquilo que eu já aprendi. Sempre eu tenho uma ministração diferente no meu coração. Então eu sei que é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, né, Nivaldo? Nós temos que ser gratos, agradecer ao Senhor, agradeço todo momento, todo momento. Mesmo a tristeza, eu aprendi. Falei, Senhor, tira essa tristeza, essa angústia. Eu quero o Senhor, eu louvo o Senhor, eu começo a gratificar, assim, ter gratidão ao Senhor, logo vai passando, vai passando. Porque nós temos que ter essas lutas mesmo, né? Para nós ver o Espírito Santo em nós, agindo nas nossas vidas. E amém, né? Amém. Que Deus possa nos estar nos abençoando constantemente, né?
glorificar o nome do Senhor todo o tempo, para nós estar tendo sempre o Espírito Santo perto de nós, ele não sair de nós, porque se ele sair, nós vamos estar delirando, mas o contrário dessa glória maravilhosa, que nós pode sentir ela hoje e ver ela amanhã, né? Na eternidade, constantemente. Lá é eterno. Junto do Criador é eternamente. Tão bom, né? A gente já sente, eu sinto assim, fala, ai, eu tô fora de casa. Imagina. Eu não posso ficar pensando, eu fico, meu Deus, aqui não é minha casa, eu não sinto minha casa, eu não sinto, né, não estou no lugar certo. Lá é a glória. Nós estamos preparando para ir, né? E não é fácil, mas também não é impossível, né? E amém, né? Para todos nós, né? Amém. Vamos agradecer a todos que entraram aí, né, Lúcia? O Pablo que entrou, né? O Alisson, que eu falei, Deus abençoe sua vida. Liliamar também. Liliamar, minha cunhada que entrou. Esse aí eu não estou sabendo quem que é, mas eu creio que deve ser o pai do Wesley. Não sei, né? Que Deus abençoe. Se for, não, né? Perdão. Depois, se quiser deixar o nome, né, Lúcia? A gente fala o nome, né? Lúcia, vamos agradecer aqui também, né, Lúcia? Nossa oração de hoje é para todas as famílias, né? E especial também, todas as famílias. Especial também é o nosso cunhado Vanderlei, né? Que eu tenho 2 cunhados Vanderlei, é um privilégio. Não é qualquer um que tem 2 cunhados Vanderlei. Eu sou beneficiado, né? Mas esse cunhado aqui, Vanderlei, que eu estou falando, é o que é casado com a minha irmã. Que Deus abençoe, ele fez aniversário no sábado. Deus abençoe sua vida, toda a sua família, né, Lúcia? Constantemente, que esse mês inteiro é o todo dele também, né? Aniversaria de todo mês. Ele é uma pessoa que é única, né? É. Deus tem preparado muito ele, vai preparar ele mais ainda. Deus tocou de meu coração, eu leio a palavra de Deus, Deus me deu uma palavra para eles. Eu vou ter que ir lá e falar. Eu não posso deixar de falar. Olha só como eu sinto. Eu já estou me sentindo que é Deus que falou para mim. Eu vou ter que ir lá falar. Eu não posso deixar de não falar para ele, mas eu vou lá. Se eu não estiver ouvindo agora, depois eu vou ouvir. Vai. Deus falou forte no meu coração. O Senhor é do Senhor, meu Senhor. Né? Quando é de Deus, Deus confirma. E também, Lúcia, quero... Tem mais alguém? Tem mais aqui. Eu quero orar pela minha neta, que passou aqui esse final de semana. A primeira vez que ela pousou aqui em casa. Foi uma benção, né? Comportou, graças. A avó ficou só alegria, e o vô nem se fala, né? De oração para ela, toda a família, da Camila também, lá, no filho, todo mundo, né? E também agradecer uma grande amiga, né? Que me atendeu hoje, a doutora Leuliane, que não mediu esforço, né? Você tirou um pouquinho do seu almoço, falou assim, vem aqui que eu vou te atender agora. Então, quero abençoar ela também, deixei um livro para ela lá, de lembrança, né, meu? Então, que Deus abençoe muito sua vida, doutora Liliane, e toda a sua família, o seu trabalho, tudinho. Que Deus prospere muito. Então, é um grande prazer. Amém. E todos nós. Deus abençoe. E todos os familiares aqui, eu tenho muitos inscritos aqui, eu escrevi para mim não ficar esquecendo, mas não vou falar nomes, porque é muitos. Mas eu já estou com as mãos em cima aqui, eu sei que Deus já está agindo em todos os lugares, né? Nesse momento agora, porque toda segunda-feira, mas no decorrer da semana a gente vai continuar orando, né? Com todo mundo na presença de Deus. Com certeza. Mesmo nesses que não poder ouvir agora, no momento, às vezes o horário não dá certo para eles ouvirem, né? Ao vivo, na hora, mas depois tem bênção de Deus quentinha para todo mundo, todo momento, né? Tem a palavra de Deus todo momento quentinha, sai do forno, assim, quentinha, para todos. Qualquer momento que abrir a live ou ler a palavra de Deus, tem o pão. Né? Não vai ficar sem o pãozinho, viu? Pode, né? Eu falo que é o pão da nossa vida, é a palavra do Senhor. Pode abrir nosso Instagram, Lúcia, que está aí, né? Muitas mensagens, muitas orações. E nós não vamos, assim que, quanto Deus nos der força, fala, coragem, nós estaremos aqui, se Deus quiser. Exatamente. Aonde nós passar, vamos deixar a glória de Deus em nós, para eles verem, né? Que nós estamos falando da verdade, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da verdade que vem do Criador. Que tem coisas que o homem não faz, nunca fez e nem vai fazer.
Porque o Senhor, Deus, Ele é único, Ele não aceita outro, Ele não tem substituto, não tem nada, nem antes, nem agora, nem depois vai ter. Então, Ele é único, né? A palavra dele é o suficiente para nos ajudar a nos moldar. Então, o homem foi feito pelas mãos de Deus. Mas tudo isso aqui, nós somos feitos, né, por Ele. Né? E tem que ser para Ele. E é difícil para as pessoas seguir a Deus por causa disso. A gente tem que morrer cada dia um pouco, né? E as pessoas não estão sabendo matar a si mesmas, assim, da forma espiritual, né? Coisas ruins, para vir as boas, para sentir a presença dele. Mas eu tenho certeza, com as nossas orações, nós vamos ajudar ele a ser liberto, né? Dessas prisões aqui do mundo, que são tantas. Como que pode? Eu fico pensando, gente, como que posso? Eu falo por mim. A gente ter apego nas coisas aqui, sabendo que um dia vai embora, que não vai ter retorno aqui mais, que vai ser eterno. E nós sabemos que os caminhos são dois, únicos, e a gente só escolhe o único. E às vezes nós estamos lutando aqui, né, Nivon? Nós estamos lutando. Eu falo que o Senhor tem que nos dar certeza da salvação. Eu não vou parar enquanto Ele não me dá certeza, assim, não, né? Mas essa certeza é o nosso matar mesmo, matar essas coisas ruins do mundo, né, para nós chegar à vida eterna. Tem gente que está muito lento, né? É um perigo. Nós Tá, tô arrumando aqui, peraí. Louvado seja o nome de Deus, né? Que Deus vai nos dar vitória nas ações, nas petições, né? Que nós vamos unir nossas orações uns com os outros e vamos, né, nos conectar no trono da graça. Deus nos dá as vitórias, né? Em nome de Jesus, Deus vai nos dar vitória. Então vamos orar, né, Nivaldo? Consegui mudar de internet aqui, então ficou mais rápido, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas Deus sabe que às vezes algumas coisinhas acontecem. Então Isso. vamos orar, né? Vamos. Você ora daí, Nivaldo, eu oro daqui, vamos pôr. Nós vamos falar, não vamos pôr tantas pessoas, porque é muita gente, mas eu creio que o Senhor, né, sabe todos os nossos querer, né? Nossas petições. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estás no céu, Pai querido, Pai amado, soberano é o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo e por todos, ó Pai, que estão nos ouvindo agora, que vão ouvir depois. E para todos os familiares, para todos os familiares. O Senhor conceda a graça, as petições de cada um. O Senhor venha nos abençoar, Senhor, venha abençoar. Tem tantos nomes, Senhor, precisando de vitórias, Senhor. Precisando de vitória. Derrama a solução sobre cada pessoa, cada lar. O Senhor retira todo o mal de cada lar, de cada pessoa. O Senhor dá as vitórias para aqueles que precisam de vitórias. Que eles precisam da unção do Senhor, de um entendimento real do Senhor. Ajuda eles, ó Senhor, ler a palavra do Senhor constantemente. E abençoa cada vida. Abençoa, Senhor, os aniversariantes desse mês, principalmente a do Delei, que é um homem de Deus, um homem bom. Deus tem muitas coisas para ele ainda. Mas Deus vai restituir tudo o que ele perdeu. E espiritual, que eu estou dizendo, espiritual. Deus tem algo especial para a vida dele, da sua família. E as nossas famílias, de todos os familiares, ó Deus, que eu escrevi aqui. Mas eu sei que tem muitos, ó Pai, que estão ouvindo, que às vezes eu não escrevi, que não dá em muitas pessoas. Senhor, que o Senhor venha trazer as suas bênçãos sem medida sobre cada um de nós. O Senhor faça uma visita especial nos hospitais. O Senhor leva a cura.
traga a libertação, a salvação, a tranquilidade, Senhor, a solução sobre essas pessoas. Nas ruas, Deus, que são tantas que estão nas ruas, nos comerciantes, ó Pai, da nossa cidade, todos os comerciantes, nossas lideranças da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Senhor, derrama sua unção. Senhor, traga paz e alegria, Senhor, nos corações dos brasileiros que estão precisando, Senhor. E tranquilidade, Senhor. Derrama a justiça do Senhor. Eu sei que é no tempo do Senhor, eu sei que vem o tempo certo. Nós não temos limite, Senhor, nós não temos limite, mas o Senhor nos dá, porque o Senhor sabe que nós somos limitados, mas o Senhor não é. O Senhor traga a graça do Senhor, Pai, a paz e a alegria nos nossos lares, em todas as famílias, na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus familiares, dos familiares todo do Mival, da sua linhagem, da minha linhagem, dos meus irmãos, de todos os familiares, Senhor. Nos ensina a ser grato ao Senhor. Oh, Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos perdões de pecados de todos os familiares, Senhor. Pai, nos ensina a ter gratidão e nos prostrar diante a Ti e nos render ao Senhor. Quando nós for pedir algo, Senhor, não fizer rodeios, e direto ao Senhor. Não precisa, Senhor, de rodeios. Vamos direto no trono da graça. Porque as bênçãos vêm daí, Senhor, vêm do trono do Senhor, do coração do Senhor, da mente pura e purificada do Senhor. Que essa luz de Deus possa nos iluminar cada dia mais, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Senhor, que o Senhor venha trazer a graça do Senhor cada dia mais. E, Senhor, eu peço nesse momento agora, Senhor, em especial para a irmã Melita. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem propósito na vida dela, que ainda quer o Senhor colher ela para a eternidade. Que é uma pessoa especial. Eu sei que ela sente muitas dores, muitos problemas de saúde. Mas, Senhor, dê saúde a ela, força para ela. Que o Senhor disse para ela que o Senhor ia dar um tempo para ela aqui. Ia preparar o esposo dela e levar. O Senhor já levou. Agora, o Senhor ia dar um tempo para ela aqui, para ela dar uma descansada. O Senhor depois ia colher ela, mas colhe ela, Senhor, sim. Mas que ela seja feliz aqui, Senhor, até a volta do Senhor. E os filhos dela também, seus netos, né, que ela pede muita oração por eles, porque eles sofrem muito, né, com a falta do pai. E todos nós, né, Senhor, sente falta dos nossos entes queridos que já foram para a eternidade. Mas que hoje, Senhor, nós não precisamos nem de orar por eles, que eles estão nas mãos do Pai, nas mãos do Senhor. Oh, Deus poderoso, entra nos lares, faça um trabalho bom para eles, oh Deus. Derrama a sua unção, o teu poder, a tua glória, a tua graça, Senhor, sobre cada um de nós. Em cada coração, Senhor, o Senhor tem a paz e a alegria. Cada coração, um muito especial. Eu agradeço, Senhor, agradeço o Senhor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. A escola Vicor também, né, Nivaldo? Que a escola seja muito abençoada, né? Por Deus. E lá é abençoada por Deus, que eu creio que mas tem feito a diferença, né? Na vida daqueles alunos, né? Dos filhos, né? De muitos pais que estão lá. Precisa de ajuda, né? Com certeza. Então, vamos tirar essa foto, né? Tirar a foto, né? Nossa. É o William, é Lília Mar. Lília Mar. É a nossa cunhada. Ah, tá. É a Lília. Tá? Deus abençoe a vida dela ricamente. É uma pessoa boa. Gosto de conversar com ela, muito boa pessoa. Simples, igual nós, né? Simples. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Peraí, deixa eu só mudar um negócio aqui. Custou, mas foi, né? Foto difícil, hein?
Foi. Demorou dessa vez, pai. Uai, é o celular que não parava aqui, né? Congela nós aí. Amém. O celular não Amém. para aí. Deus abençoe. Vamos você, agradecer sua família. a todo mundo, né, Lúcia, que entrou, né, que participou, que vai entrar nesse momento, né? Nosso projeto Orando em Família fica aqui então, né? Se gostou do nosso projeto, deixe um like, né? Um link, né? Like, que fala, né? Compartilha. Compartilha. Nos ajuda a levar a palavra de Deus, nos ajuda a evangelizar, né? É o nosso sonho, assim, é de vidas mesmo, né? De almas. Eu aprendi a amar as almas. Eu fico olhando as pessoas conversar, eu fico assim, maravilhada. Cada vez que a gente está conversando com alguém, a gente vê o trabalho de Deus também, porque ali foi feito por Deus, ser humano, Deus. né? Almas, meu Deus. Olha como, eu fico vendo assim, tentando ver lá dentro, vai. Fico tentando ver lá dentro, como que eu vou ver lá? Só Deus, né? É só o Senhor. Nem eu conheço o lado. A gente consegue sentir, né, Luciana? As almas, né? Tudo. Nossa! Eu fico maravilhada, eu fico vendo assim, meu Deus, que projeto de Deus maravilhoso. Amém. Nossa, Deus quiser nós. Fico. Nós somos um projeto perfeito, né? Temos as imperfeições, mas nós somos perfeitos, né? Nós somos perfeitos, Deus Fernando. Até segunda-feira, se Deus... Até segunda-feira. Né? Se Deus nos permitir. Se Jesus não voltar para nós até lá, nós estamos aqui firme e forte. Uma paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa noite. Excelente para todos, viu? Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, se Deus quiser. Amém.